Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje a gente vai estudar aqui Atos capítulo 6. Mais uma vez, né? O vizinho aumenta, abaixa o som ali. Espero que a mensagem saia boa, com qualidade para todos nós aqui ouvir. Tá bom? Gratidão aqui por todos os dias nós estarmos juntos aqui estudando as Escrituras. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Atos capítulo 6, começando no versículo 1 aqui. Diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. Essa palavra discípulo, né, aparece várias vezes aqui. E muitas vezes, como está empregado aqui nesse versículo, significa discípulos, a multidão de pessoas que estavam entrando para a igreja. O número de pessoas na igreja estava aumentando. É isso que significa aqui. Mas em outras partes, quando fala de discípulos, também significa os 12 apóstolos ali do Senhor. Então a gente tem que entender o texto para ir vendo se está falando dos apóstolos, se está falando da congregação inteira e assim por diante, né? Então ele fala que naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Bom, aqui a gente observa que o número de membros cresceu e o que acontece, né? Quando uma ala cresce, muito mais membro tem, o que acontece também? Vai ter mais problemas para se resolver ali também, né? Então, cresce-se o número, também cresce-se os problemas ali. E aí também, aqui falou que houve uma murmuração. Essa palavra no grego aqui, essa murmuração é como um zumbido de abelha, né? Aquele monte de abelhas zumbindo assim. Então, houve uma reclamação. De quem que eram essas reclamações? Dos gregos, a respeito dos hebreus, porque eles estavam notando que havia uma distinção ali, né? Não é para menos, né? O evangelho estava sendo pregado, outras pessoas estavam entrando para o evangelho, então houve essa murmuração aqui a respeito do tratamento das viúvas dos gregos, né? Olha o que diz aqui, ó. Porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aqui o ministério, essa palavra ministério aqui, ela significa serviço, tá bom? Muitas vezes colocada no grego aqui como diaconismo, né? Que é a palavra que vem para diácono, que significa serviço, tá bom? Aqui quando diz que eram menosprezadas no ministério cotidiano, era no serviço que era requerido. Aqui está falando das viúvas. Desde o Velho Testamento é dito ali sobre o cuidado que temos que ter aos necessitados, aos viúvas e assim por diante, órfãos. É um cuidado especial que o Senhor tratou. Só que aqui agora, no Novo Testamento, a gente vê a formação de uma congregação, né? Que é a palavra congregação no Novo Testamento. Quando toda vez que você ouve a palavra aí igreja, na verdade é falado eclésias, que significa congregação, juntamento de muitas pessoas, é uma congregação. E aí, tendo agora uma congregação, né, uma igreja organizada, né, eles precisavam cuidar dessas pessoas viúvas, necessitadas de outra maneira, porque existia a nação de Israel, mas agora eles eram um grupo, né, de pessoas que tinham que cuidar dos seus necessitados aqui, né? E aí houve a murmuração aqui da parte dos gregos, né? Por quê? Porque contra os hebreus por conta disso, né? Eles acharam que as viúvas estavam sendo menosprezadas, né? Era muita gente para ser cuidada aqui. Então a gente vê que o problema aumenta aqui, né? E aí, olha o que diz assim: e os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Veja bem, os apóstolos estavam com funções acumuladas aqui. Além de pregar a palavra de Deus, ainda eles tinham que cuidar de todos os necessitados. Nós vemos em Atos 1, 2, 3, 4, 5 que as pessoas, elas depositavam o que vendiam, as ofertas, tudo aos pés ali dos apóstolos. Então eles que administravam esse dinheiro para cuidar das viúvas, tudo. Então o que estava acontecendo aqui, né? Estava havendo uma murmuração a respeito disso, né? Porque as viúvas não estavam sendo cuidadas direito, porque os apóstolos não tinham esse tempo. Então aqui a gente vê a igreja de Cristo, né, no tempo antigo aqui, se modernizando, vamos colocar assim. Precisava de ter mais chamados, alguém especificamente para cuidar dessa área financeira aqui,
para que os apóstolos pudessem cuidar da parte espiritual. É isso que eles estão falando aqui, ó. Os 12, né, que eles convocaram a multidão e falou: não é razoável que deixemos a palavra e sirvamos a mesa. Deixamos a palavra de nutrir as pessoas espiritualmente por meio da pregação da palavra. E sirvamos a mesa, né? Aqui a gente pode bem falar, servir a mesa. A gente não tem que interpretar que os apóstolos estavam servindo pão e peixe para as pessoas, né? Aqui é uma expressão idiomática. Inclusive essa palavra aqui, sirvamos a mesa, ela tem mais a ver com aquela mesa como era de cambistas, né? De dinheiro ali. Então tá falando aqui, ele está falando, não é razoável que a gente deixe de pregar a palavra para administrar o dinheiro. Né? E tá muita coisa sobre os apóstolos ali. Então eles vão propor uma nova coisa aqui por inspiração do Espírito. Né? A gente vê aqui no versículo 3. Ó. Escolheis, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheia do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa importante tarefa. Então observe que as coisas materiais também é importante, as pessoas precisam comer, se alimentar, e também pessoas passando necessidade, então ele coloca como importante. Mas ele falou, escolhamos 7 homens para cuidar da finança da igreja, para ajudar os necessitados, e nós vamos cuidar da palavra, vamos cuidar ali da parte espiritual. Então é bem interessante essa parte aqui, ó. Então ele fala, escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens. Aqui ele dá as qualificações que devem ser esses homens, né? Ele fala de boa fama, né? Eles iriam cuidar da parte financeira ali da igreja. Eram homens de boa fama, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Cheio do Espírito Santo, aí fala de outra qualificação, a sabedoria. Por quê? Porque aqui é para tratar de finanças. Então, quando ele fala aqui e sabedoria, nós devemos interpretar que eram pessoas que poderiam ter, que tinham a capacidade de mexer com finanças, que tinham que ser pessoas que entendiam de finanças, né? Por exemplo, uma boa pessoa que ajudava muito nisso era Mateus, né? Mateus, ele era cobrador de impostos, então ele era um publicano, ele sabia mexer com dinheiro. Eu acredito que quando estavam os 12 envolvidos ali, ele se envolveu muito nesse trabalho, mas o chamado de um apóstolo é prestar testemunho sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Né? A palavra apóstolo significa enviado. Como é que eles seriam enviados se eles só podiam ficar ali cuidando dos necessitados? Então ficou difícil. Então ele falou, escolhemos 7 homens, né? Aí ele fala de boa fama, que tem o Espírito Santo, né? Cheios do Espírito Santo e qualificação, com sabedoria. Então são pessoas que tinham que ser qualificadas. Né? Isso aqui é um chamado específico na igreja, né? A parte de cuidar da finança é separada da parte eclesiástica, de cuidar da palavra, de nutrir as pessoas espiritualmente. Então tinha que ser a pessoa com sabedoria que exigia nesse cargo, né? Mas a maioria dos chamados na igreja mesmo, não é exigido que a pessoa saiba alguma coisa. Né? Deus ele chama, Deus nos qualifica, né? Então, por exemplo, um bispo que é chamado, não é dito ali se o bispo fez faculdade, se não fez, não tem nada a ver uma coisa com a outra, nossos chamados, né? Se a gente tem facilidade de dar aula ou não, a gente é chamado e Deus nos qualifica. Esse que é o sentido aqui, né? Mas nesse caso específico de cuidar das finanças, diz que esses homens tinham que ser cheios do Espírito Santo, né? De boa reputação, né? Não poderia ser alguém que fraudava, que roubava. E tinha que ter sabedoria também. Então a gente vê eles resolvendo esse problema aqui no versículo 3, chamando esses homens. Também a gente vai ler aqui o versículo 4, que diz assim, ó, porém nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. Ou seja, eles deveriam cuidar das coisas espirituais e da oração a toda a igreja. Então eles fizeram uma separação, viu-se a necessidade de fazer essa separação aqui. Aqui também, quando diz aqui, né, no versículo anterior, que escolhemos entre nós 7 homens, a gente vê que o número de discípulos estavam aumentando diariamente, crescendo, né? E eles não estavam dando conta de cuidar dos necessitados e também pregar a palavra. E aqui a gente vê a causa do crescimento da igreja também. Por exemplo, uma ala, né, uma igreja que começa a crescer muito, quando chega um número determinado de membros, né,
aí fica difícil de cuidar, não tem chamado para todo mundo. E aí o que que faz? A ala se divide, vira mais uma ala, faz-se mais uma ala, e aí começa todo o processo, chama mais um bispo, aí continua, né, crescendo ali, até que possa dividir novamente, e assim vai o crescimento da igreja. E aqui o fato deles chamarem sete homens, nós podemos dizer que havia, hipoteticamente, existia 7 igrejas, como se fosse 7 alas, né, 7 assembleias, né, para eles cuidar ali, por isso o número de 7. Mas o número 7 também nos judeus significa a perfeição, né? Então, quantos precisassem chamar, eles iriam chamar. Mas nesse caso aqui é bom a gente observar que foram muitas pessoas batizadas. Se você parar para pensar, a primeira pregação lá com Pedro, 3.000 se batizaram. Depois mais 5.000, né? Então, onde vai caber 8? Tinha já 120 quando começou. 8.120 pessoas, e depois foi passando o relato que eles iriam aumentando, né? Foram mais gente agregando ali para a igreja. Então pensa aí, né? Por baixo 10.000 pessoas, onde vai colocar? As reuniões dessas pessoas eram em casas, né? Não cabia, como é que vai caber 10.000 pessoas? Então tinha que dividir por alas, né? E por isso aqui a gente consegue ter uma noção quando ele fala que deveria ter 7, né? Porque um só já não daria conta, né? Tinha que talvez 7 ramos, 7 alas ali. Eu penso por aí quando está falando aqui, tá bom? Então o versículo 4 nós já lemos, vamos aqui para o versículo 5, né? Aqui continua falando. E este parece contentou toda a multidão. E eles elegeram Estevão, cheio do Espírito de fé e Espírito Santo, Filipe, Procópio, Nicolau, Timão, Parnanás, Nicolau, prosélito de Antioquia. Olha, todos esses 7 aqui que estão falando, né? Estevão, Filipe, Nicolau, Procópio, Timão, Parmenas e Nicolau, todos esses nomes aqui, eles são nomes gregos, né? Não são nomes hebraicos. Então, possivelmente, essas pessoas eram pessoas que agregaram ao evangelho, entraram para a igreja, tá bom? Que não faziam parte do judeu. Mas também tem a possibilidade de que eram judeus e que também tinham um nome grego, né? Um exemplo disso é Paulo, né? O nome Paulo é em grego, né? Paulo não mudou o nome dele, né? É que em hebraico significa Saulo, e em grego significa Paulo, é o mesmo nome, né? Então pode estar acontecendo aqui. A não ser com o último aqui, ó, né? Pode ser que todos não eram judeus aqui, né? Mas um pelo menos não era, que é Nicolau, né? No final do versículo diz assim, ó, Nicolau, prosélito de Antioquia. Essa palavra prosélito significa proselitismo, de pregar o evangelho, né? Mas os judeus, eles não pregavam o evangelho. Mas quando alguém aderia à religião ali, entrasse para a religião dos judeus, essas pessoas eram chamadas prosélitos. Então, pelo menos aqui, Nicolau, ele não era judeu, porque ele era um prosélito de onde? De Antioquia, como é dito aqui. Vamos continuar aqui o versículo... Eu li o versículo 5, vamos lá, o versículo 6. Né? Outra coisa aqui no versículo 5 também, né? Ao falar das pessoas aqui, a gente observa que quando falou de Estevão, falou de várias qualidades de Estevão, né? Falou aqui que Estevão era cheio de fé e de Espírito Santo. Nos outros não falou isso, né? A gente vê que eles são também, mas por que essa ênfase aqui em Estevão? A gente vai ver que Estevão ele vai se destacar porque possivelmente aqui quando Lucas está escrevendo, ele já está dando essa menção aqui a Estevão, porque Estevão vai ser o primeiro mártir na igreja, ele vai morrer em nome do Senhor ali, tá bom? Então, por isso essa ênfase aqui em Estevão. Versículo 7 agora. Versículo 7 diz assim, aqui a gente vê a eficácia do que eles fizeram. Como agora eles pegaram, né, e dividiu, os apóstolos cuidariam só da palavra de Deus, e os outros 7 cuidariam da parte momentânea, da parte financeira da igreja para ajudar os necessitados. Aí agora os apóstolos tinham tempo de pregar a palavra. Qual que foi o resultado disso? Versículo 7.
E crescia a palavra de Deus e em Jerusalém e multiplicava muitos discípulos, né? O número de discípulos cresceu mais ainda. Chegou uma hora que estava estagnado porque os apóstolos não estavam conseguindo pregar, né? Mas agora, olha, cresceu. O versículo 7 demonstra um crescimento dentro do evangelho, porque agora os apóstolos tinham disponibilidade de pregar. Isso também fortalece os próprios membros, né? Não dá para cuidar só do financeiro. Ele colocou como importante, mas também a palavra de Deus, o nutrir o nosso espírito é importante também. Então o resultado está aqui no versículo 7. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos e grande multidão dos sacerdotes obedecia à fé, né? Versículo 8. Aqui já começa a falar de Estevão, né? Vou ler mais 2 versículos aqui e nós finaliza, né? Versículo 8. Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Observe que Estevão ele foi aquele escolhido para cuidar da parte financeira, mas, como eu falei, talvez a parte que ele cuidou era uma parte menor, ficou dividido entre 7 homens. E ainda assim ele tinha tempo de pregar o evangelho, que é o que a gente vai ver, né? Ele vai pregar o evangelho. Estevão, ele dá o maior sermão, o melhor resumo do Velho Testamento, que nós já vimos. Em Atos capítulo 7, nós ainda vamos estudar. Estevão, ele dá um show das escrituras aqui, diante dos sacerdotes ali. É incrível a maneira que ele expõe o Velho Testamento, né? É o melhor resumo do Velho Testamento, é Atos capítulo 7, dito pela boca de Estevão aqui, né? Então, olha que havia falado que ele era cheio do Espírito Santo, né? Aqui já fala que Estevão ele estava cheio de fé também, do Espírito Santo e cheio de poder, né? Cheio de poder também. Então, olha, mais qualidades aqui falando dele. Versículo 9. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, dos alexandrinos, dos que era da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Disputavam com Estevão aqui significa que eles estavam disputando as escrituras, querendo vencer ele nos argumentos aqui, tá bom? Aqui quando fala que levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, que seria essa sinagoga? Né? Sinagoga é como se fosse uma igreja onde eles se reuniam. Havia uma sinagoga na qual era dos libertos. Que libertos são esses? Eram judeus que eram de outros lugares, de outras nações, que foram libertos, né? E estavam ali agora em Jerusalém. Eles tinham uma sinagoga onde eles se reuniam. E esse grupo de pessoas estavam combatendo ali Estevão, né? O versículo 10 diz: e não podia resistir à sabedoria e ao espírito que lhe falava, né? Então olha que o Estevão ele tinha tanto poder na palavra, ele entendia tanto a palavra de Deus, que eles vinha com um argumento, e aí Estevão mostrava, não, mas está escrito aqui, ó, nas escrituras, olha aqui, e eles não conseguiam fazer nada contra Estevão por conta disso. Eles não, Estevão entendia muito bem as escrituras, e aí eles não conseguiam rebater aquilo que Estevão estava falando por meio do Espírito Santo, conforme diz aqui o versículo 10, né? E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que lhe falava. Então eles não conseguiam vencer ele nem no intelecto, pela sabedoria que ele tinha das Escrituras, e nem pelo Espírito Santo. O que eles fazem? Finalizando aqui, é o versículo 11. Versículo 11, o que eles fazem aqui? Ó? Então subornaram alguns homens para que dissesse: ouvimos proferir palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Então, quando eles não conseguiram vencer nos argumentos, eles foram lá e contrataram pessoas para prestar um falso testemunho. Que está lá a gente lê isso lá em Êxodo 20, versículo 16, né? Um dos mandamentos, é o 9. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. E eles contrataram pessoas para prestar falso testemunho contra Estevão. E a gente vai estudar ainda como Estevão se comportou perante o sinédrio, perante as pessoas que estavam julgando ali. Ele dá um show de escritura. Vai ser muito bom compartilhar essa parte com vocês. Mas por hoje é isso, né? A gente observa que a gente tem que ser como Estevão, observar a palavra. Quando você for dar um discurso, maneje bem o seu discurso, estude bem, para que você possa falar com propriedade, com o Espírito Santo e poder, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.